Durante a Segunda Guerra Mundial, foram mortos 6 milhões de judeus. Milhões foram roubados. Sua cultura e sua sociedade foram mutiladas. Este holocausto quase inacreditável reforçou a ideia do movimento sionista que pregava a criação de um Estado nacional para os judeus. Daí chegou-se à fundação do Estado de Israel em 1948. Quando o Estado de Israel foi criado, a Palestina era governada pela Inglaterra desde 1916. Poucas horas antes de se esgotar o mandato inglês sobre a Palestina, dia 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel. Desde o século XIII até 1916, o Império Turco-Otomano controlava todo o Oriente Médio. Com sua derrota na Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e a França assumem o controle sobre o Oriente Médio, que é dividido em vários estados separados. Iraque, Síria, Jordânia, Líbano e Palestina. Um ano mais tarde, pela Declaração de Balfour, os ingleses prometiam aos judeus um lar na Palestina. Era a concretização de um sonho que Theodor Herzl acalentava desde antes da Segunda Guerra Mundial, que os judeus tivessem uma terra onde pudessem se sentir livres. Em 1922, a Liga das Nações havia aprovado a ideia da criação de um Estado judeu na Palestina, embora não se cogitasse ainda de um Estado independente e soberano. Esta ideia só surgiu mais tarde. A imigração de judeus se intensifica, só que, até então, a população nativa, os árabes, não havia sido consultada. A Alemanha de Hitler declarou que era chegada a hora da solução final, que significava a total aniquilação dos judeus, e aumentou o número de judeus que fugiam para Israel. Para os judeus, a Palestina é a terra prometida. Levam para lá todo o seu potencial financeiro e tecnológico e começam a construir seu país. Mas a região já estava ocupada por uma sociedade de cultura e tradição tão antigas quanto as dos recém-chegados, com a diferença de que, no Oriente, 65% da população é pobre e analfabeta. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU propõe a divisão da Palestina em 2 estados. Um estado árabe e um estado judeu. A União Soviética e os países árabes rejeitam a sugestão. Para os judeus que haviam escapado ao Holocausto, Israel é afinal o paraíso que tanto esperaram. Para os palestinos, trata-se de uma grande injustiça que se permita que sua terra seja ocupada por gente recém-chegada. A 14 de maio de 1948, Ben-Gurion assina a proclamação que cria o Estado de Israel. Os ingleses se retiram e imediatamente o Egito, o Iraque, a Jordânia, o Líbano e a Síria atacam Israel e são derrotados em poucos meses. 750 mil palestinos têm de abandonar o país e são exilados. Neste êxodo, nasce outro povo. É o início de um novo drama, o dos refugiados palestinos. São fatos e personagens que marcam esta banda.